Vamos lá, meus amores, seguir nossas atividades. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, isso mesmo. E agora nós iremos o quê? Falar um pouco mais, nos aprofundar no questionamento de geografia. A gente até já comentou um pouco, porém nós não cobramos nas nossas avaliações. E agora a gente tem que aprofundar esses assuntos, tá? Porque eles serão cobrados nas nossas avaliações posteriores, que irão surgir futuramente, porque as seguintes avaliações serão cobrados estes assuntos que eu estou explanando neste momento. Vocês irão abrir o livro na página 274, onde nós já até comentamos. Então, nós iremos explanar um pouco, revisar, e você já terá o quê? Estão à frente de quem ainda não estudou. Você já está à frente, e isso é positivo para você segundo ano, porque eu creio que a gente já avançou um pouquinho, mas só que a gente vai aprofundar, vai resolver mais questões relacionadas ao tema, e quem mais estuda, mais aprende, isso mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, né, na página 274, sobre as ruas, e elas são o quê? Transformadas. Gente, as ruas, elas não ficam, né, permanentemente iguais. Elas são modificadas. Assim como o quê? A tecnologia é um grande exemplo do nosso dia a dia. Nós vivenciamos, né, essa era digital, onde ela está avançando a cada dia. E assim é o quê? São as ruas, os nossos bairros, o nosso estado, a nossa cidade. Até mesmo a questão de o quê? Você pode ver inúmeros resultados. Você vai a uma loja no shopping, lá ontem você viu uma vitrine, né, relacionada a um estilo, a um tema, vivenciado que as novelas, elas influenciam bastante. Amanhã você chega lá, a novela acabou hoje, amanhã já é outra novela, amanhã você vai naquela loja, a vitrine está completamente diferente. E assim são as ruas, nós podemos ver que elas são transformadas. As pessoas também se transformam com o dia a dia. Até uma mulher, ao modificar o que? A cor do seu cabelo, né? Na sua rotina, elas são o quê? É uma modificação que as coisas, elas vêm o quê? Com o decorrer do tempo, elas vão sofrendo mudanças. O tempo, né? A minha rua onde eu resido, gente, aqui ela deveria o quê? Por muitos anos, né, desde que eu nasci, meus pais sempre moraram aqui, e assim as coisas foram mudando, porque foram construídas novas casas, a rua foi o que? Melhorando, surgiram o que? Uma praça, surgiu o que? A avenida foi modificada, surgiu uma escola, duas escolas na verdade, na frente da minha residência. E assim vai seguindo. Então, vamos ver o que o nosso livro traz, né, como reflexão deste assunto. As ruas estão constantemente sendo transformadas. Nelas, pessoas, como vimos, algumas transformações são rápidas. Como as feiras livres, outras transformações, no entanto, ocorrem com o quê? Com o passar de um longo período de tempo. Comparar as fotografias antigas às atuais de um mesmo lugar nos permite observar transformações em uma rua. Veja e compare a imagem desta rua com a página seguinte. Olha só, a imagem da letra A. Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, em 1808. Aí você já vê a imagem B, Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. Gente, o mesmo local, ele sofreu o quê? Mudanças. Os prédios, gente, eles têm outra arquitetura. As ruas já são arborizadas. Olha só, os canteiros. Essa rua antigamente não tinha canteiros, não era arborizada. A arquitetura
dos prédios. Até que tinha um prédio, mas o prédio não era tão moderno. Como você visualiza aí, um prédio bem moderno, cheio de quê? Vidraças. E onde as pessoas, elas o quê? Elas estavam transitando de uma maneira mais intensa, né? E toda a arquitetura mudou. Você visualiza o quê? Uma arquitetura mais moderna. Não se compara, né? Com antigamente. E então a gente vai o quê? Continuar o nosso texto aqui na página 276. Ó. Como vimos anteriormente, as ruas são o quê? Transformadas ao longo do tempo. Essas transformações acontecem primeiramente porque as pessoas as modificam deixando marcas nos lugares onde vivem. Conforme seu modo de vida, o modo de vida das pessoas se diferencia de acordo com seus costumes e tradições. Por isso, existem lugares com características marcadas por determinada cultura, como é o caso da presença de grupos de migrantes em alguns lugares. Observe a fotografia a seguir. Um exemplo de influência de descendentes de alemães nos lugares onde vivem. Apesar, algumas casas e prédios indicam que os migrantes alemães fizeram parte da formação da população desse município ao deixar as marcas da sua cultura em muitas construções ao longo do tempo. Na fotografia abaixo, casa construída por imigrantes alemães em uma das ruas da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Vejam só, olha só. Aí tem um questionamento abaixo da imagem. No município onde você mora, é possível observar marcas deixadas por grupos de imigrantes ao longo do tempo, seja no campo, seja na cidade, sem fim. Explique quais são essas marcas. Converse com seus colegas sobre este assunto. Você pode o quê? Estar se questionando, buscando questionamentos relacionados a isso. Hoje a gente não vai responder essa questão porque é algo que é algo pessoal e que exige o quê? Pesquisa. Você pode sim estar pesquisando esta resposta da página 276 e registrando no seu caderno, porque isso é bastante importante, né? Para que você registre, que depois a gente possa o quê? Compartilhar o conhecimento de cada um de vocês, né? E agora, para finalizar aqui o nosso conteúdo, hoje nós não teremos assuntos relacionados à geografia, porque só teremos o quê? A página 275, gente, porque vocês irão o quê? Aí nós temos vários questionamentos. 1, 2 e 3. Vocês estarão respondendo esses questionamentos que seriam o quê? Orais. Seriam orais, porque nós iríamos debater em sala de aula. Mas você vai copiar cada uma dessas 3 perguntas e vai responder no seu caderno, no seu caderninho de geografia. A gente não pode parar de utilizar os nossos cadernos, tá bom? E para fechar aqui, a gente vai o quê? Fazer uma breve reflexão aqui nessa página 277, onde fala, né, onde traz um texto. Ruas de pé de moleque. Antigamente, as ruas eram espaços predominantes o quê? De pedestres e poucos carros circulavam por elas. Veja um exemplo na fotografia ao lado. Algumas ruas eram recobertas por pedras. Esse chamado pé de moleque, porque crianças já ajudavam a colocar as pedras nas ruas e pisavam nelas para que ficassem presas no chão. Olha o significado, né? Essas pedras eram de tamanhos diferentes e por isso esse tipo de calçamento é bastante irregular. Por ser uma característica histórica, em algumas cidades, as ruas ainda mantêm esse tipo de pavimentação como
mostra a fotografia abaixo. Olha, gente, eu não sabia dessa história, né? É algo novo e algo muito interessante, algo que a gente vivencia nos nossos dias a dia. A gente vê muitos calçamentos. Olha aí o sentido, né, da coisa. É interessante, eu gostei. Ó. Algumas ruas eram o quê? Recobertas por pedras. Esse tipo de pavimentação é chamado de pé de moleque, porque as crianças ajudavam a colocar as pedras nas ruas e pisavam nelas para que ficassem presas ao chão. Muito interessante, gostei, gente. Olha só, é algo que é muito presente no nosso dia a dia. Para a gente ver como é tão importante a gente o quê? Buscar, estudar, pesquisar e nos informar. Então, por isso que é interessante a gente saber, né, o significado de determinadas coisas. Por simples que sejam, mas elas são o quê? Fundamentais para que a gente possa nos orientar no sentido de o quê? Futuramente vocês terão a família de vocês, os filhos de vocês, e assim vocês serão questionados e vocês saberão responder os questionamentos dos filhos de vocês. Mas isso não serve só para isso, gente. Vai que você vai fazer um concurso público, vai prestar o que é um vestibular, um Enem da vida. Isso tudo também é cobrado, lembrando que de uma maneira mais o quê? Contextualizada, mas no sentido de quê? Porque a gente estuda de uma maneira simples, mas a gente busca o quê? Interpretar. Por isso que eu digo para vocês, gente, interpretação de texto é tudo na vida da gente. A matemática, gente, a matemática, você vai levar a matemática para o resto dos seus dias. Então, gente, a gente tem o quê? Que aprofundar os nossos estudos. E principalmente, eu digo para você, tenha uma gramática, tenha uma tabuada e um dicionário. Se todos os dias você aprender uma palavra nova, você será riquíssimo, seu vocabulário será imenso e muito rico. E você irá se sobressair muito bem daqui para frente. Eu sempre oriento meus alunos. Eu quero que vocês sejam o quê? Futuros profissionais, no sentido de o quê? De ser o quê? Grandes profissionais. Não só aqui em Teresina, no Piauí, mas dentro de todo o nosso país. Já pensei, eu tenho um aluno meu sendo um grande renome lá na capital do nosso país, né? E assim por diante. Mas aqui também que irá o quê? Vai que eu precise, né, me tratar, fazer um tratamento, né? Aí eu vou buscar um médico, aí eu chego lá, era meu ex-aluno, gente, eu vou ficar muito feliz, porque eu contribuí para a educação dele e eu preciso o quê? Sempre estar incentivando você. Eu, enquanto professora, eu nunca parei de estudar e nem de me qualificar, porque a gente não para de estudar. Eu sempre digo para você, a gente precisa aprofundar os nossos conhecimentos. E o que você puder estar lendo, se aprofundando com relação àquele assunto, não fique limitado a apenas você que está no ensino fundamental 1, mas você pode começar sim de agora. Eu sempre digo, a gente vai além do que está o quê? Dos desafios que nos são colocados, né? Então, por isso que eu digo, resolva as páginas e busque outras ferramentas, né? Outras fontes, outros livros, outros meios de pesquisa. Isso é fundamental para a sua formação acadêmica, enquanto estudante, enquanto profissional, enquanto pessoa, porque você sim pode ser um grande profissional que vai o quê? Além, né? E a pessoa precisa, além de tudo, além de ser profissional, ela precisa ser o quê? Humana. Então, a gente busca fazer o quê? Não sempre dar o melhor, a gente precisa o quê? Ser excelente no que a gente faz, tá bom? Então, gente, a gente vai ficando por aqui e amanhã a gente retoma as nossas atividades. Haverá o lockdown, mas nós iremos o quê? Permanecer nessas videoaulas,
frequentemente até sexta-feira, tá bom? Então, vocês irão responder a página 275 no caderno de Geografia. Não se esqueça, fique em casa. Beijos no coração e até amanhã. Amo vocês. Tchau, tchau.